Atos capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo, o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram na purificação, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te,
e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Deus santo e bendito, quando abrimos mais uma vez a Tua palavra, nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós, para ouvirmos a Tua voz sendo pregada e anunciada nessa noite por meio da exposição do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, mais uma vez, ele se vê no meio de um tribunal. E é interessante que, depois da conversão de Paulo, essa se torna um lugar que ele visita sempre, ou que ele é levado sempre, aos tribunais. E por que ele vai aos tribunais? Porque ele é acusado de fazer aquilo que verdadeiramente ele não fez segundo a acusação. Mas a mentira e o erro que é exposta na afirmação daquilo que ele havia, pretensamente que ele havia feito, é desmascarado completamente em toda a narrativa. Perceba que aqui nós estamos falando de um julgamento. E o julgamento, ele tem aqui alguns princípios importantes. Primeiro, você vai perceber que tanto Paulo quanto o Tértulo, não é, que veio trazido por Ananias, um homem capaz no argumento e de pensamento rápido, veio trazer, sem dúvida alguma, algum tipo de embasamento para a condenação deles. Ora, porque não bastava simplesmente o conteúdo do argumento, era importante que viesse alguém com capacidade retórica que pudesse trazer engano para aquele que iria julgá-los. Ambos começam com um princípio de argumentação apropriado. Veja, se você pegar no versículo, especificamente no versículo 2 do capítulo 24, sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, veja, e esse é o termo, ele é aquele que vai acusar Paulo, ele vai falar dos erros de Paulo. E na acusação, ele passa então a descrever, por meio de uma tentativa de aproximar o governador dele, de mostrar que ele tem respeito e que ele é um homem que fala a verdade, ele passa a bajular e descrever as qualidades daquele homem. Perceba, excelentíssimo Félix, aqui é uma expressão respeitosa, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. Veja, e aqui é um ponto importante, o Senhor é a razão pela qual nós temos paz no nosso povo, e a paz perene durante o seu governo. A consciência de que aquele governo tinha trazido paz ao povo de Israel. Ora, porque a base do argumento dele é que Paulo levantou um tumulto, mas ele é um agitador, então ele tirou a paz de Israel, a paz que tinha sido trazida por esse homem. Então, o problema agora é pessoal. Veja, o Senhor, que é um homem que estabeleceu a paz do nosso reino. Veja, eu estou acusando esse outro que trouxe a confusão para nós. E essa crise, não é? E agora o argumento é pessoal. Não é simplesmente mais a verdade que está em jogo. É aquilo que o Senhor fez contra aquilo que ele está fazendo. E outra parte do argumento, veja, na lógica dele, e também por ter teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Notáveis reformas em benefício deste povo. Interessante, se você prestar bem atenção, ainda no capítulo 24,
nas palavras do apóstolo Paulo no verso 10, ele usa esse mesmo tipo de retórica, mas ele fala a verdade. Ele não usa retórica para mentir. Veja o verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Eu sei que há muito tempo o Senhor julga nossa nação. E então eu me sinto à vontade agora para expor a minha defesa. A acusação e a defesa estão se manifestando aqui. E qual exatamente a lógica e o princípio da argumentação que eles estabelecem? Por favor, se nós pararmos para pensar, não é? Nós podemos dizer que foram, sem dúvida alguma, 3 acusações levantadas contra o apóstolo Paulo. Não é? Primeiro, nós vamos, especificamente, você vai ver no verso 5. E perceba que esse é um termo importante, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições, ele é um agitador, ele quebra a paz no meio da nação. Ele é um agitador. Entenda que, como agitador, irmãos, ele tem que ser condenado como alguém que destrói aquilo que esse Félix tenha trazido para a nação, a paz e a tranquilidade. E toda a lei estabelecida nesse aspecto, ela é de grande condenação. Tumulto e agitação. O agitador e aquele que causa o tumulto precisa ser condenado, se ele conseguir provar esse ponto. Segundo argumento dele, não é? Veja, primeiro argumento, ele é um agitador, mas ainda no verso 5, na parte B, ele diz, esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também, veja, segundo ponto, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Veja, agora, ele não é só agitador, mas ele é o principal agitador de uma seita, conhecida como a seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos. Interessante que, dentro da tradição desse judaísmo, não é? Ele está sendo descrito como um inovador. Porque a religião judaica que eles têm tentado manter e respeitar está sendo colocada em risco por causa de um agitador que tem trazido novidades, e essa novidade, na realidade, é ensinada por um líder de uma seita. Um líder de uma seita. Seita dos nazarenos. Interessante porque essa expressão nazarenos, entenda isso, não é? É porque ele está se referindo de onde Cristo veio, não é? De Nazaré. E essa ideia de que da origem daquele que é o Senhor e o Cristo, essa seita segue os pensamentos desse nazareno. Ele é então líder dessa seita. Terceiro argumento contra ele, não é? Isso está especificamente no verso 6, por favor. O qual também tentou profanar o templo. Ele tentou profanar o templo. 3 argumentos contra Paulo. 3 acusações. Interessante que dentro desse princípio, não é? Há uma acusação que se sabe que é mentirosa. Veja, no capítulo 21 do livro de Atos, só relembrando, há uma acusação que é mentirosa, no verso 9. Capítulo 21, verso 29, melhor dizendo. Capítulo 21, verso 29 diz assim: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Veja, eles haviam julgado, porque viram Paulo com esse homem, mas não viram ele no templo com esse homem, viram ele fora,
com esse homem e disseram: eles julgaram que ele havia introduzido esse homem no templo e, consequentemente, ele havia pecado contra o templo. Como o texto vai dizer, ele tem profanado o templo do Senhor. É importante entender, irmãos, que esse Tértulo, quando ele usa essa expressão, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Eles não prenderam ele, eles tentaram linchá-lo. Se você seguir a mesma narrativa do capítulo 21, verso 30 e 31, veja, eles perceba que não está lidando com fatos, tá certo? Eles tinham visto no verso 29, Trófimo o Efésio em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Eles julgavam isso. Então, verso 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Ora, não significa, veja, o argumento de Tértulo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo. Não, eles prenderam para matá-lo. Segundo a nossa lei, eles não iam julgá-lo. Ele foi levado para ser linchado e ele falta com a verdade no seu argumento. Aí no verso 7, especificamente ele diz: mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Com grande violência. Interessante que aqui ele também não fala a verdade, porque o que ele vai fazer é livrar Paulo de ser linchado. O violento foi aquele que tirou o homem do linchamento. E eles estavam apenas cumprindo a lei. Esse é o argumento que eles então levam diante de Félix. No verso 8 ele diz, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença, tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando eles concordam com a acusação, eles estão quebrando o 9º mandamento. Eles estão levantando falso testemunho contra o próximo. Em nome da preservação da sua lei, eles quebram a lei de Deus em todos os níveis. Ora, quando a verdade não é o ponto a se defender, mas o direito simplesmente que se entende de um grupo ou de uma pessoa, e o direito é defendido com base em mentiras, ganhar uma causa como essa é perder. Porque, sem dúvida alguma, esses vão se apresentar diante de um santo juiz que não aceita suborno e que não pode ser enganado por nenhum tipo de acusação, porque ele conhece a intimidade do nosso pensamento. Mas a mentira é o fundamento de toda essa acusação. A lógica do argumento, a maneira como ele apresenta a argumentação revela apenas o interesse, não pela verdade, mas pela defesa daquilo que é errado, de acordo com os padrões de um mundo caído, longe e afastado de Deus. Porque o 9º mandamento diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E eles concordaram com toda aquela mentira que estava sendo dita contra o apóstolo Paulo. E o que é interessante, irmãos, o que é interessante notar é que eles usam termos que são apropriados de um processo, quando eles falam daquilo que é verificável, daquilo que pode ser analisado. Veja, isso é lógico no verso 5 do capítulo 24, porque tendo nós verificado, perceba, nós analisamos isso, verificamos
E é exatamente assim. Aí depois ele olha e, terminando o seu argumento no verso 8, ele diz: ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença, tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento. Perceba, você tem aí diante de você as provas cabais. Examine as provas e você vai ver que nós temos razão. Isso nos lembra muito o que nós estamos vivendo no nosso país, diante das acusações contra governo, presidente da Câmara e coisas dessa natureza. Se fala de tanta condenação, de tanta prova, de tantos fatos, mas o ridículo é que sobressai quando se diz assim: encontramos na conta dele alguns milhões de dólares. Eu não sei quem colocou na minha conta esse valor. A pessoa que fez isso fez para me prejudicar. Não, depois isso na realidade é trust, que são pessoas que vão gerenciar minha conta. Não são, na realidade, os meus dinheiros aqui. Alguém que responde e cuida das minhas coisas, mas eu não sou eu o beneficiário. Está lá, ele é o beneficiário. As provas, os documentos estão aqui, mas ele diz: não é verdade, isso é um engano. Bem, o que é real e o que é dito tem o mesmo peso. Não é mais uma palavra contra a outra, mas os fatos contra as palavras têm o mesmo peso no nosso Brasil. Ora, está aqui os argumentos, está aqui os documentos, mas ele diz: não é assim, é de outro jeito. Então, não tem peso algum naquele documento. Aquilo que se verifica não tem fundamento. E se ensina para os nossos filhos que não adianta buscar a justiça, que não adianta falar a verdade. Esse é o ensinamento que esses que estão no poder estão ensinando o nosso país, e os nossos filhos, e a nossa nação, e os nossos jovens. Uma crise estabelecida. Argumentos até bíblicos que me impressionam. E muitos filósofos de plantão entraram nessa. Quando, por exemplo, diante de toda a roubalheira que nós estamos vendo no nosso país, dinheiro saindo para todo lado, dinheiro da nossa nação. E não é dinheiro, podia ser R$1, mas não é 100 mil, não é 1 milhão, é bilhões de dólares saindo. E aí nós ficamos olhando para isso, estarrecidos com o nosso olhar para essa realidade. E aí saem os filósofos dizendo: o Brasil vive uma crise de corrupção. A corrupção está em todos os níveis, desde a pessoa que suborna um guarda. E aí diz: é verdade, não é verdade? Puxa, é verdade. Então, poxa, e esse argumento é usado, sabe para quê? Para dizer para você o seguinte: ora, todo mundo é assim, então ninguém pode se importar com aquilo. Ao invés de dizer: ora, tem que ser punido o que faz isso e o que faz aquilo, eles estão criando um argumento para proteger todo mundo, dizendo: a lama caiu em todo mundo. Veja, não é só o governo, não, você também. Mentira. E o pior, irmãos, é que querem dizer que o que está acontecendo aqui é o que sempre aconteceu. Não é verdade. O que sempre aconteceu foi suborno e roubo no nosso país. Isso é real. E as pessoas fazem isso para enriquecimento pessoal. O que nós estamos vendo hoje é um projeto de governo em que o dinheiro é roubado para fins de um projeto de estabelecimento de uma cultura iníqua na nossa nação. Onde o roubo não é simplesmente por uma questão de eu vou roubar para enriquecer, não, porque está errado também, mas é roubar para poder manter um padrão, estabelecer um governo e uma Venezuela no nosso país. E quando a gente começa a aceitar esse argumento, todo mundo é corrupto, nós estamos simplesmente dizendo: é verdade.
Eles também, se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa. Aí pronto, resolveu o problema, mas ninguém é punido, não resolve nada. O que foi dito não resolve nada. Argumentos em cima de argumentos. Uma nação que está sendo destruída. Foi exatamente assim. Se fala uma aparente verdade para trazer grande destruição. Isso é inimizade contra Deus. Todos aqueles que roubam, o que deve se ensinar biblicamente aos filhos deve ser: se você pegar aquilo que não é seu, você tem que ser disciplinado. Se alguém no seu trabalho rouba aquilo que é seu, ele é demitido. Esse é o princípio. Porque que todos nós somos pecadores, isso é conhecido e virado de trás para frente. Mas a maneira como tratamos o erro revela que nós não nos importamos com isso. Porque esses homens estão no poder. E daqui a algum tempo nós vamos votar neles de novo. E reconduzi-los ao poder do mesmo jeito. Dizendo, nós aceitamos o argumento que eles estabeleceram para nós. E ninguém é punido, ninguém é preso. A mentira e o engano, falso testemunho, a verdade nos documentos não vale mais nada. O que vale é o discurso. Que grande destruição. O princípio do argumento desse pensador de Tértulo, desse grande orador, desse provável advogado, era baseado na mentira. Para provar a mentira. Agora, o apóstolo Paulo pega a palavra e ele passa a dizer, perceba que os argumentos dele também são baseados no princípio da verdade. Perceba, verso 11, visto poderes verificar. Entenda aqui, o que Paulo está dizendo aqui, eles estão dizendo, isso você pode verificar. Agora Paulo vai mostrar, eu vou mostrar para vocês que vocês podem verificar que eu não sou um homem de contendas e de grande confusão. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E aí ele passa a discorrer. Não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Veja, o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi adorar. Eu não fui fazer tumulto, eu não fui fazer guerra, eu fui adorar. Mas diz o texto ainda, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Ninguém me viu fazendo isso. Eu estava na cidade para adorar e ninguém me viu junto com ninguém, com nenhum grupo amotinado. Eu estava junto deles no templo, adorando. Eu e eles, nós estávamos adorando. Ainda, verso 13, nem te podem provar as acusações de que agora fazem contra mim. Agora ele diz, eu estou te apresentando os fatos, e eles não podem provar a acusação. Eles me acusaram e a acusação não tem prova. E aí ele diz, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. E aqui ele está dizendo, eu não sou autor de uma seita, nem principal de uma seita. E aí veja a expressão bem escolhida a dedo, a religião dos nossos pais, veja a expressão que ele usa. Eu sirvo ao Deus de nossos pais. E aqui ele se conecta diretamente com a história dos judeus. Porque quando eles chamam ele de líder de uma seita,
logo ele se apartou dos seus pais. Ele diz, não, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. E ele diz mais, veja, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Eu pratico aquilo que está de acordo com a lei nos ensinos dos profetas. Paulo, então, irmãos, ele está se associando diretamente à história fundamental daquele povo. Não, eu não sou o fundador de uma seita, nem o líder da seita do Nazareno. Eu continuo a religião dos nossos pais, como ensinada pelos profetas. Esse é meu ensino. E a expressão que ele utiliza no mesmo texto, segundo o caminho, a quem chamam de seita, né? É um caminho que eles chamam de seita. Interessante que, veja a expressão, o que é a seita para eles? É o caminho. Mas esse caminho, entenda, tanto o Nazareno está ligado a Cristo, como a ideia de caminho está ligado a Cristo quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O princípio de que eles seguem a Jesus, eles não seguem outro, mas a Cristo. E aí ele está dizendo, o que eles dizem que isso é uma seita, na realidade, eu sou adorador do Deus dos nossos pais e creio nos ensinamentos das Escrituras. É isso que eu creio. É nisso que está fundamentado a minha fé. Perceba que ele faz uma confissão, porque é uma confissão pública, é como se ele estivesse reconhecendo um erro, mas não é um erro. Quando ele passa a dizer, especificamente no versículo 14, porém confesso-te. Então, a impressão que dá é que ele vai dizer, há um aspecto no pensamento deles que realmente eles estão certos. Ele diz, eu vou confessar algo para vocês. Segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Veja, é esse caminho que interpreta corretamente a lei e os profetas. Não são eles os verdadeiros intérpretes da lei e dos profetas, mas o caminho. E aí ele está se referindo a Cristo. É ele que é o verdadeiro intérprete da lei e dos profetas. Especificamente como aquele que traz o pleno entendimento e plena luz sobre toda a revelação da antiga aliança, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas ainda, ele vai adiante e no seu argumento ele diz assim, veja, perceba que nesse aspecto, não é, ele vai adiante, porque ele vai tirar todo tipo de acusação que é externa e vai direto ao ponto. Veja, eles jogaram uma cortina de fumaça, uma nuvem de fumaça, tentando dizer que eu pratiquei tantas coisas. Mas o problema não é esse, o problema é o seguinte. E ele vai então limpando o caminho para mostrar qual é o problema. Por favor, veja o verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição dos mortos. Perceba que ele já tinha feito exatamente isso no Sinédrio, quando ele coloca esse princípio no Sinédrio e divide o Sinédrio ao meio. Porque o Sinédrio era formado basicamente por saduceus e fariseus. Os saduceus não creem na doutrina da ressurreição, os fariseus creem na doutrina da ressurreição. E Paulo diz, eu creio na ressurreição dos mortos. E ali os fariseus disseram, bem, esse homem parece que fala a verdade. E os saduceus então se levantam contra ele de modo claro. Aqui ele diz, eu creio na ressurreição do justo e do injusto. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Sempre me esforço por ter a minha consciência
pura. Nós já vimos isso também, que essa é uma linguagem paulina muito clara. Eu tenho a minha consciência pura diante de Deus. E como é que a consciência é pura? Não é? A lei de Deus revela o pecado, mas o sangue do Cordeiro é que pode purificar a consciência do homem. E ele então é perdoado pelo Senhor. Sempre o seu pecado é tratado à luz do sacrifício de Cristo e a sua consciência é perdoada. O autor da carta aos Hebreus diz que o sangue de animal não pode perdoar pecado e nem pode purificar a nossa consciência, mas o sangue do Cordeiro purifica a nossa consciência, limpa a nossa consciência. E Paulo diz, eu me esforço para ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Falo a verdade diante de Deus e diante dos homens. Aqui, irmãos, entra um princípio importante, porque quando você apenas teme homens, você não teme falar a mentira diante de qualquer pessoa, ou mesmo na presença de Deus, para poder fugir de uma situação de conflito. Mas quando você teme a Deus, mais do que qualquer homem nessa vida, você vai falar a verdade, porque a sua consciência, ela vai ser pura diante de Deus e dos homens, quando a sua boca fala a verdade. Todo aquele que se levanta em juízo para falar mentira, trará sobre si grande condenação, porque a sua consciência certamente o acusará. E ele não pode dizer, eu tenho minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Paulo podia ter essa declaração, porque ele sabe de que Cristo havia purificado o seu pecado. Depois de anos, diz o apóstolo Paulo, por favor, ainda na linguagem dele, depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. E aqui Paulo vai trazer uma informação lá dos judeus da Ásia, não de Jerusalém, da Ásia. Ele, veja bem, o que eu estou contando é a minha história, não apenas do que aconteceu em Jerusalém, mas eu estou retrocedendo ao que ocorreu na Ásia. E lá na Ásia foi exatamente a mesma coisa. E ele diz, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Por que esses, diz Paulo, não estão aqui me acusando? Porque apenas os de Jerusalém, se lá na Ásia também eu visitei as sinagogas e me encontrei com eles dentro da sinagoga, e eles sabem exatamente do meu comportamento, por que eles não se juntaram a vocês na minha acusação? Porque só os de Jerusalém vieram me acusar. O apóstolo Paulo começa aí no âmago da questão e na sequência ele diz, ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Acerca da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, de maneira tão clara, quando ele trata da terceira acusação, não é? De que ele tinha profanado o templo, ele vai negar categoricamente isso. Especificamente nos textos que lemos do verso 17 em diante, quando ele diz, eu entrei no templo e não profanei o santuário. Veja o que ele diz no 17, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram. Veja, eu não profanei o templo, e esses são minhas testemunhas, e me admira o fato deles não estarem aqui na presença fazendo acusação contra mim, porque certamente eles não falariam o que vocês estão falando.
porque as minhas palavras estão exatamente manifestando a verdade. Eles deveriam estar na corte para julgá-los ou para acusá-los, mas certamente não fizeram. Mas havia apenas um problema teológico em tudo isso: a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Toda essa conjuntura por causa de uma doutrina. E é muito comum, irmãos, nós percebermos isso no nosso meio. Quando você quer pegar alguém com um problema doutrinário que você discorda, a primeira coisa que você faz é dizer o problema dele é administrativo, é o jeito dele falar, é a maneira dele falar, a maneira dele se portar, mas nunca eles vão dizer é por causa da doutrina. Mas Paulo vai limpando e dizendo, como foi lá, é também aqui. Por causa da doutrina da ressurreição dos mortos. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos a fé viva e verdadeira. E tudo isso que eu estou falando é a pura verdade. Jesus Cristo é o santuário que foi reedificado ao terceiro dia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio nos purificar de todo o pecado. Ele morre e ressuscita. Então, o Cordeiro é morto e o Cordeiro ressuscita. Agora, o templo é reedificado, como é descrito no Evangelho de João. Todo esse conceito é transformado e a esperança da igreja repousa na morte e na ressurreição de Cristo, naquele que é o caminho e a salvação. Essa é a esperança da igreja. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do verso, especificamente a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la entreguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Veja, aqui Paulo está dizendo, eu estou dando argumento e dizendo, isso pode ser verificado, houve testemunha, não foi uma coisa que aconteceu no isolamento de um quarto, 500 pessoas, algumas viram, algumas estão vivas até hoje, e ele então está dando o argumento real. Por favor, ainda, verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, agora, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, ressuscita Paulo da morte, que ele foi transformado de perseguidor da igreja em apóstolo. Como isso pode acontecer? Somente pela verdade da ressurreição, porque ele morreu e ressuscitou. Logo, nós que estávamos perdidos, podemos ser encontrados. Nós que éramos destruídos pelo pecado, podemos ser restaurados. Nós que estávamos longe, fomos aproximados. Porque ele ressuscitou dentre os mortos.
E essa mudança é a alma do argumento de Paulo. Continue, por favor, comigo. Verso 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Primeiro, o argumento de Paulo. Cristo ressuscitou dentre os mortos e eu vi. Ele apareceu a mim. E eu era perseguidor e agora sou apóstolo. Aí ele diz assim: e se Cristo ressuscitou, não apenas eu saio da morte espiritual para a vida espiritual, mas eu vou ter a ressurreição no corpo. Ainda aquele que foi morto vai viver eternamente. E aí o argumento de Paulo diz: se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E essa é a linguagem que ele utiliza, por favor, na sequência, na parte B do verso 12. Pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Você sabe qual é o problema dos saduceus? Não é simplesmente negar que não há ressurreição de mortos. Porque se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, veja a sequência do texto, por favor, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança acabou. Agora entende por que tanto argumento para destruir Paulo. Mas na realidade, eles queriam negar a ressurreição dos mortos. Paulo não pode ser um homem transformado como ele diz, porque se ele é transformado desse jeito, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, haverá ressurreição. E a nossa pregação é verdadeira. E a nossa fé é verdadeira. Como pode tanta mentira? Porque o problema deles não era contra Paulo, era contra Cristo. O problema da sociedade não é contra a igreja, é contra o nosso Salvador. Não é pessoal, é contra o nosso Redentor. As mentiras que se dizem contra a igreja, não tome por pessoal. Contra Cristo, o nosso Senhor. Porque a nossa esperança não repousa no governo, que é capaz de dar paz ao povo. A nossa esperança não repousa no governo, que é capaz de dar emprego ao povo. A nossa esperança não repousa no governo, que é capaz de dar saúde ao povo. A nossa esperança não repousa no governo, que é capaz de dar educação ao povo. A nossa esperança repousa no Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós viveremos eternamente. A nossa esperança repousa em Cristo, não em Félix, não no governo, não em homens, mas em Cristo, o nosso Senhor. O Estado não é redentor. Cristo é redentor. O Estado não é teu Senhor. Cristo é o. Você se submete ao teu Senhor. E você vai até obedecer ao Estado,
por causa do teu Senhor. Você vai até se curvar a alguns aspectos do Estado por causa do teu Senhor, mas não porque o Estado é o teu Senhor. Não é. Tértulo disse: Félix, por causa da tua providência, nós temos vivido em paz. Nós dizemos: Senhor, porque tu morreste e ressuscitaste dentre os mortos, nós temos a vida e a vida eterna. E foi feita a paz entre nós e Deus por meio do sacrifício do Senhor. No final da narrativa, por favor, volte comigo. A última sessão da narrativa em Atos, no capítulo 24. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, veja, ele passa a entender um pouco mais acerca da doutrina que eles estavam acusando o apóstolo Paulo. Ele adiou a causa, ele ficou em dúvida, mas certamente porque ele sabia que se ele se colocasse em favor da verdade, ele ia se opor aos judeus, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Veja, vários níveis de aprisionamento havia em Roma, dentro da lei romana. E Paulo, por ser um cidadão romano, ele é preso, mas tinha liberdade de receber visitas. E provavelmente até alguns irmãos foram visitá-lo, levando conforto, alimento e tratando com ele nesses dias na prisão. Verso 23, e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Ora, essa mulher era uma judia, e ela então ficou impactada com aquilo e disse: eu quero ouvir acerca das verdades que você proclamou. Entenda que Félix aqui, ele estava no terceiro casamento, vivia de grande iniquidade, era um homem de prática iníqua. E Paulo então passa a proclamar o evangelho. Veja, no verso 25 ele diz: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Veja, ele prega 3 princípios básicos: justiça. Não a justiça dos homens simplesmente, mas a justiça em Cristo Jesus. E agora ele fala que aqueles que estão em Cristo são praticantes da justiça. E ele proclama, e ele vive no erro. Era um homem que não tinha domínio, já estava no terceiro casamento, no terceiro matrimônio. E esse homem, Paulo diz, prega sobre a justiça, o domínio próprio, e ele fala diante daquele que julga, do juízo vindouro. Ele vai se apresentar diante de um juiz que julga com equidade. Ele não estava pregando outra coisa, isso era o evangelho de Cristo. Sabe o que acontece com o coração dele? Veja a sequência do texto, por favor. Dissertando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Eu não quero mais ouvir o que você tem para me dizer. Eu fiquei com medo dessa mensagem. Oh, irmãos, se Deus viesse sobre nós com sua glória e santidade, e nós pudéssemos temê-lo, e nós pudéssemos tremer diante dele, sabendo quem ele é
e que nós vamos nos apresentar diante dele e ser julgados por ele. E que ele é justo e Senhor. Quando o evangelho é pregado e a alma incomodada, dois caminhos se seguem. Ou você corre para Deus, ou você corre de Deus. Não existe outra possibilidade. Ele é fogo consumidor. Ou você corre para ele, ou você corre dele. Félix achou que podia se esquivar. Agora ele estava com a sua consciência ferida. Paulo disse: eu me esforço para ter a minha consciência pura diante de Deus e dos homens. Agora esse homem tinha a sua consciência ferida. O que ele faz? Eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Eu quero ficar na escuridão. Mas ao mesmo tempo, interessante o texto, ao mesmo tempo que Paulo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, interessante, propina. Ao mesmo tempo, que coisa interessante, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. E sem dúvida alguma, algumas traduções vão dizer que lhe desse propina. E aqui não é simplesmente a ideia de dar dinheiro por alguma razão, não, é dinheiro por causa para receber algum benefício. Que coisa interessante. O fato desse homem ter sua consciência ferida, mas não ter o seu pecado perdoado, sem dúvida alguma, não muda a sua postura. Ele aguarda dessa forma. Ele aguarda que Paulo pudesse pagar alguma coisa para ele, a fim de que ele pudesse mandá-lo ou colocá-lo em liberdade. Acontece que na sequência do texto, diz o verso 26, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. E ele deixa 2 anos mais tarde. Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ele teve Paulo encarcerado mais do que a lei permitia, para poder ter benefício dos judeus. Ele foi contra a verdade. Contra a verdade. Nós podemos dizer, irmãos, por mais fraco que sejamos, por mais débeis no sentido de emoção e de força, quando nós estamos com a verdade, nós nos tornamos como leões. E aquele que vive na mentira torna-se como um rato. Por mais poder que ele tenha, ele não passa de um rato que vai cair nas garras do leão da tribo de Judá e vai ser plenamente destroçado por sua iniquidade. Plenamente. Lembro-me, meus primeiros anos de ministério, presenciei um processo eclesiástico, dos mais injustos que eu já vi em toda a minha vida. E um membro desse conselho me procurou, eu fui pastor dessa igreja por um tempo e saí, estava pastoreando outra igreja quando eles me procuraram. O pastor levantou
um líder entrou contra uma acusação contra esses presbíteros. E essa acusação não era verdadeira. Pelo que eu conhecia e pelo testemunho das pessoas, não era verdadeira. Eu lembro das palavras de um dos presbíteros, homens iletrados. E de um lado desse outro líder tinha um advogado, conhecedor da lei. E eu lembro disso, das palavras dele. Eu estou em paz, pastor, porque eu estou com a verdade. E por eu estar com a verdade, eu sou como um leão naquele tribunal. A minha voz é ouvida com toda a força da minha alma. Mas eles são como ratos, porque não falam a verdade. Coitado dos juízes dessa nação, que julgam por benefício próprio. Coitado daqueles que mentem para ganhar causas, porque esses serão julgados pelo Senhor. Mas ai daqueles que, conhecendo a verdade, vivem na mentira. E que não falam por aqueles que não têm voz e não são homens da justiça, mas do engano. Só há uma esperança para a nossa nação, para a igreja do Senhor e para esse país. É que o nosso Redentor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos na justiça última. Nós cremos na justiça última. Nossa esperança não está nesse mundo. A nossa glória não repousa nesse mundo. As injustiças desse mundo não tiram a minha esperança no meu Senhor, porque um dia Ele estará sentado no trono e julgará as nações conforme a sua justiça, com todo o poder que pertence a Ele. O apóstolo Paulo está caminhando para Roma, com base no propósito de Deus para ele. E ele tem que se defender diante de muitos acusadores. Mas eu preciso falar para você acerca de um tribunal. Um grande tribunal. Que todo homem vai comparecer. E nesse tribunal, deixa eu lhe dizer, nós estaremos diante de Deus desnudados. A nossa alma exposta. Nossos pensamentos mais íntimos expostos. O Deus que tudo vê. E nesse dia, o Senhor nos julgará. Agora, hoje já tem um tribunal. E você não tem como escapar da condenação se você imagina que vai escapar desse tribunal por sua própria justiça ou por seu próprio poder. Porque há um acusador nesse tribunal. Tértulo é fichinha perto dele. Ele vai dizer para Deus: esse homem não pode estar na tua presença, porque a roupa dele está contaminada de sangue e ele é um pecador. Então se levantará o advogado, o sumo sacerdote, o Senhor de toda a glória, vestido com sua veste branca, e dirá assim: tire a sua roupa suja e vista a minha vestimenta de justiça. E então você será
tratado como um homem justo por causa da minha justiça. Só há uma maneira de você escapar dessa condenação. Se você tirar a roupa da condenação e da iniquidade e você se revestir com a vestimenta da justiça de Cristo Jesus, então você será recebido pelo Senhor e será salvo. Só assim nós escaparemos desse tribunal e seremos salvos. Você que não conhece a Cristo e não tem conhecimento da salvação, só há uma esperança para você: escapar desse grande julgamento, se Cristo for a tua salvação. Arrependa-se dos seus pecados e venha a Cristo para a tua salvação. Mas para você, irmão, que está em Cristo e até mesmo passa por grande tipo de contradição nesse mundo e que sofre a perseguição desse mundo e que se sente injustiçado e que entende que tem sofrido acusações que não são verdadeiras, preste atenção que você não precisa viver angustiado por isso, porque o nosso Senhor também passou por isso, os apóstolos passaram por isso, e agora você tem a certeza de que é mais importante ser injustiçado do que praticar injustiça. Porque quando somos injustiçados, nós parecemos com Cristo. E quando nós praticamos a injustiça, nós parecemos com o maligno e os seus servos. Alegre-se no Senhor. Se por minha causa vos injuriarem, dizendo todo mal contra vós, alegrem-se no Senhor, porque vocês serão contados com os santos profetas. Alegrem-se no Senhor. Animem-se no Senhor. Porque Ele voltará e julgará toda a terra. Que você seja encontrado em Cristo, vestido com a vestimenta da justiça e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, nós te damos graças por tua palavra e clamamos a tua misericórdia, Senhor, sobre nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos desse mundo de maneira reta, falando a verdade e andando de conformidade com os preceitos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir de todo o engano e que os nossos lábios, ó Deus, profiram a verdade. Assim, ó Deus santo e bendito, como o Salmo nos ensina de maneira tão clara, quem subirá ao monte do Senhor, ao seu santo templo? Quem há de residir, ó Deus, no teu santo monte? Aquele que não vive a difamar, aquele que não faz mal ao outro, aquele que ao seu vizinho não quer injuriar, despreza o homem vil, honra ao que teme a Deus, jura com perda até, mas não volta atrás. Aquele que o seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pensa receber, para incriminar quem inocente é. Quem proceder assim, Senhor, jamais se abalará. Bendito seja o Senhor, que nos purifica de todo pecado. Amém.